Boa noite para todos e para todas. Eu sou a Soraya Campos, gestora de projetos da Conviver e Mais, e eu começo compartilhando com vocês a programação agora desse período noturno, tá? A gente teve um ajuste na programação, então a gente está começando agora às 7 horas da noite, a gente segue até às 8 com a palestra A Importância do Protagonismo dos Alunos durante a Pandemia, junto com a nossa querida professora Luciene Tonheta e com a Daniela Vanetti, que estão já aqui conosco. E como nada é por acaso, a gente fez um ajuste ao tempo, também necessário, em virtude da ocorrência durante o dia, mas a gente também fez um ajuste na composição da palestra de hoje. O Raul Alves, infelizmente, ele não estará conosco para as contribuições por um feliz motivo, né? Então, felizmente, os filhos dele e do Vinícius acabaram de chegar depois de um processo longo de adoção. É o primeiro dia que as crianças estão com eles. Então, a gente está aqui muito feliz, parabenizando, né, o Raul e o Vinícius, e a gente dá aqui, em nome da Conviver, eu estou aqui representando todos e todas, dando felicitações para a nova família, tá bom? Então, Raul e Vinícius, sintam-se beijados por nós, e as crianças, os meninos aí com vocês também, tá? Bom, depois desse pedaço agora dessa palestra com a professora Luciene e com a Daniela, a gente vai caminhar para o encerramento na presença da Mariana Tavares, em que a gente vai fazer uma breve retrospectiva dos nossos podcasts que abordam a relação da família e escola, tá? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo das equipes de ajuda. É um vídeo para a gente bastante importante, bastante ilustrativo, e aí eu dou seguimento com vocês, tá bom? Adri, vou precisar projetar. Obrigada. Sô, acho que você não apresentou a Lilian, né? E a Geni. Eu vou apresentar depois, eu vou passar o vídeo depois, e aí eu vou fazer as apresentações formais de todas. Pode ser assim? Pode. Então tá bom. Pessoal, só um minutinho que eu tô colocando aqui para projetar. Você quer que eu coloque, Sô? Não tá abrindo no meu computador, Adri. Você pode fazer isso para mim, por favor? Você tem o vídeo aí? Eu já posso. Tenho sim, eu vou colocar. Então tá bom. Obrigada. Gente, tá vendo, Lu? Não é só com você. Olha o que acabou de acontecer comigo. Ai, deu certo. Que bom. Você caiu, é isso? Não, eu ia projetar o vídeo das equipes de ajuda e, infelizmente, meu computador não tá rodando, tá vendo? Olha que legal. Mas eu tô aqui agora, a gente pode começar, se vocês quiserem. Então vamos lá. Vamos assistir o vídeo e aí a gente continua. 2020 foi um ano surreal. Mas mesmo assim, conseguimos fazer bastante coisa. O nosso ano começou de um jeito super especial. Participamos do Caça Band e realizamos um Integra Band para receber os alunos novos. Passamos em todas as classes dos 6º e 7º anos para apresentar nosso trabalho, para deixar bem claro que todos podem sempre contar com a gente. Tivemos alguns momentos de descontração com nossa Rádio Band e fizemos um bate-papo super especial de boas-vindas e novas experiências para os alunos do CPU. Do escritório em casa. Antes da quarentena chegar, Eu tenho em conseguimos casa terminar de Samsung. escrever e gravar o nosso curta Convivência em Jogo, além de filmar vários depoimentos sobre nossos trabalhos no Blend. Todo esse material faz parte de um livro que explica para as escolas o passo a passo de como Eu tenho aquela implementar Epson a Samsung que não é tinta, né? Aquele cara. Isso. A nossa maior preocupação com isso Fica para as meninas também, fica. atingir os nossos colegas Também não e melhorar acaba. a convivência na Ah, não, escola. a Dana aqui. Começamos pelo básico. As nossas reuniões, que antes eram presenciais, passaram para o Zoom. Começamos a pensar, então, em novas formas de trabalhar. Traçamos estratégias para trazer o auxílio individual e coletivo e mantivemos a observação e a aproximação dos nossos alunos. Fizemos ainda ações para ampliar a interação entre as pessoas, fazendo com que os alunos se conectassem mais com suas famílias. Como exemplo, temos a ação O que você pode fazer de bom hoje, que oferece sugestões de boas práticas para melhorar o ambiente de convivência, antes na escola e agora em casa.
o pessoal da tecnologia criou um link para sortear a boa ação sugerida. Adaptamos também a ação Espalhe o Bem, que tem como objetivo propagar mensagens inspiradoras entre todos da comunidade. As mensagens que antes eram entregues à mão, agora são enviadas por WhatsApp. Aproveitamos e criamos mensagens simples, mas que podem gerar o início de conversas, para assim incentivar as pessoas a entrarem em contato com colegas que não falavam há algum tempo. Também publicamos no nosso Instagram dicas de entretenimento, boas notícias que estavam acontecendo pelo mundo, dicas de autocuidado e bem-estar e mensagens de acolhimento. Aliás, o Instagram foi o principal canal de comunicação com a comunidade. Produzimos também vídeos, TBTs para matarmos a saudade da escola e fizemos muitas enquetes para mantermos a interação com o pessoal. Para os alunos que não têm Instagram, fizemos uma pasta no Moodle onde postávamos conteúdos. Trabalhando com horário Com a aproximação das primeiras provas e com a dificuldade de muitos alunos dessa adaptação, postamos diversos vídeos de divulgação, mensagens de provas dos professores e da equipe, e promovemos alguns encontros nos Zooms para debater estratégias que estavam dando certo. Além disso, fizemos um bate-papo com os alunos novos para acolher e trocar experiências sobre as provas da nossa escola. Antes das férias, criamos uma cápsula do tempo, a fim de incentivar as reflexões e os registros desse momento de tanta importância mundial. Com a ajuda dos professores de CPG, divulgamos nosso projeto e convidamos todos os alunos para produzirem suas cápsulas nas férias. Em julho, conseguimos fazer pelo menos uma postagem por dia no Instagram. E os nossos estudos como equipe de ajuda também não pararam. Continuamos nossas formações, sendo que nesse ano o foco foi comunicação não violenta. Todo mundo fechado em casa, nada melhor do que aprender técnicas de comunicação, né? Bom, ainda fizemos um vídeo para o chat, se você quiser, confere lá. E fizemos uma conversa com a Dai e com a Bia Félix sobre racismo, um tema que ainda estudaremos muito nos próximos anos. Para matar as saudades do Band, pensamos em ações que nos conectassem no dia a dia da escola. Tivemos, por exemplo, meditação com o professor Pepe e maratonas de leitura e debates com os professores de português. Esses momentos foram muito divertidos e nos fizeram conectar ainda mais com professores e colegas. Criamos a série de vídeos para começar bem o dia, incluindo todos da comunidade do colégio, funcionários, alunos e familiares. Durante 35 dias, postamos em nosso Instagram vídeos com uma mensagem positiva e inspiradora. Uma coisa importante de se dizer é que redobramos o cuidado para que nenhum de nossos projetos tivesse repercussão negativa. E sim, sempre com o objetivo de trazer união e bem-estar, apesar da distância. Sabemos que o Band tem projetos incríveis, mas nem sempre todos ficam sabendo. Por isso, criamos um novo selo para compartilhar conteúdos interessantes do Band no nosso Insta. Como 2020 foi o ano das lives, a equipe de ajuda não poderia estar de fora. Por isso, aconteceram 2 lives muito interessantes que contaram sobre o nosso trabalho em 2020. Quando finalmente pudemos voltar ao Band, fizemos uma série de vídeos contando regras de biossegurança para estimularmos um retorno tranquilo e colaborativo para a nossa escola. Um valor que está sempre presente no nosso trabalho, mas que esse ano se destacou, foi a gratidão. Tentamos ao máximo estimular que todos pudessem parar um pouco para refletir e agradecer as coisas boas que temos na nossa vida. Fizemos vídeos de agradecimento para todos da comunidade Band e no final do ano escrevemos e-mails pessoais para todos os professores. Foi muito especial escrever essas mensagens e receber respostas tão carinhosas. Por fim, em nome de todos os membros da equipe, eu queria agradecer cada um de vocês que nos acompanhou durante esse ano e dizer que o que nos motiva a continuar é saber que tudo isso irá trazer efeitos positivos, que irá melhorar ao máximo a convivência da nossa escola. Um ótimo final de ano e nos vemos em 2021. Uau! Daniela, daqui a pouco você vai falar mais sobre isso, né? O vídeo ilustrou muito, então eu vou começar aqui formalmente, a gente vai dar início à nossa última palestra
do segundo webinário Qual Escola Queremos Após a Pandemia de 2021, na versão 2021, na Conviver Mais. Eu mediarei a palestra intitulada A Importância do Protagonismo dos Alunos durante a Pandemia, com as contribuições da professora doutora Luciene Tonheta e da aluna das equipes de ajuda do Colégio Bandeirantes, Daniela Vanetti. Eu conto também com a ajuda da nossa intérprete, que eu não sei se a Lilian conseguiu voltar, ela está aí, que bom, obrigada Lilian. A Lilian Leal Araújo Paiva, que sempre está conosco, e a Geni, que ficou conosco durante todo o período, fazendo a nossa tradução visual, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para a gente começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branca, eu tenho os cabelos curtos na altura das orelhas, sou loira, eu tenho os olhos castanhos, uso um óculos preto, eu estou com um blazer preto, gola preta e uma camiseta verde fluorescente por baixo, e atrás de mim eu tenho o banner da Conviver Mais. Farei a audiodescrição da Lilian, da nossa tradutora em Libras. Ela é branca, ela tem os cabelos castanhos, soltos na altura dos ombros, olhos escuros, está levemente maquiada, usa uma blusa preta e atrás dela tem uma parede branca. Antes de apresentar as nossas participantes, eu gostaria de informar que cada uma de vocês, tanto a professora quanto a Daniela, terão 20 minutos para apresentação, tá? E quando a gente estiver próximo do final, faltando uns 5 minutinhos, eu aviso vocês, tá? No final, a gente tem um tempo para as questões. As perguntas devem ser compartilhadas pelo chat, enviadas durante todo esse momento de fala de ambas, tá bom? E aproveitem, porque é o nosso último sorteio do dia de hoje, da nossa coleção das equipes de ajuda, que a professora, na verdade, a coleção Retratos da Convivência da Escola, que conta com a autoria da professora Luciene Tonheta, tá bom? Eu quero agradecer, vou começar agradecendo formalmente aos pais da Daniela, a professora, na verdade, a coordenadora do Colégio Bandeirantes, a Marina. Agradeço também o pronto aceite ao nosso convite e a compreensão pelo ajuste no horário que a gente precisou fazer. Professora Luciene e Daniela, muito obrigada. Para nós da Conviver Mais, é uma imensa honra tê-las conosco nesse dia que marca os nossos 4 anos. E firmo o quanto poder contar com as contribuições de vocês enriquece as nossas práticas e os nossos estudos. Eu vou apresentar o seu currículo, professora Luciene. Eu peço gentilmente que você faça a sua audiodescrição. Depois da sua fala, eu apresento formalmente você, tá bom, Daniela? E a gente segue com a sua audiodescrição. Pode ser assim? Pode? Então, a professora Luciene, Regina, Paulino, Tonheta, é pós-doutora em Psicologia pela Universidade do Minho, Portugal, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e mestra em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ela possui doutorado sanduíche pela Universidade de Genebra, Suíça. Professora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara. Também é pesquisadora e líder do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral Unicamp Unesp. Membro brasileiro da FAI, que é a Fundação Americana pela Infância, sediada no Chile, coordenadora da Rede das Equipes de Ajuda do Brasil, autora de diversos livros de literatura infantil, de literatura científica, na área da educação e da psicologia moral. Tem experiência na psicologia, ênfase em desenvolvimento social e da personalidade, atuando especialmente nos temas da moralidade, da ética e do desenvolvimento afetivo. Lu, que honra ter sido sua aluna, que honra tê-la aqui conosco hoje. Obrigada de novo, tá bom? A fala é sua. Peço, por favor, que você faça a sua audiodescrição e aí depois a gente, terminando a sua fala, a gente segue com você, tá bom, Daniela? Tá sem microfone, professora.
Boa noite a todos. Eu sou Luciene, tenho uma pele branca, estou com um batom vermelho hoje. Atrás de mim tem uma estante de livros. Eu tenho o rosto arredondado, tenho os cabelos compridos, loiros, e estou vendo aqui que tem alguns participantes que estão recebendo visita de gatos. Eu também posso estar recebendo visita de 4 deles que estão aqui comigo e certamente passarão pela frente do computador em algum momento. Eu queria agradecer primeiro este convite para estar aqui e participar deste momento tão especial para todos vocês que foram e são, neste país, grandes promotoras de conteúdos importantes para a escola e aquelas que são, de fato, entusiastas para formar professores cada vez mais para essa temática tão complicada, tão difícil e que cada vez parece que se torna mais difícil, que é a convivência nas escolas, principalmente neste momento em que a escola não tem mais parede. Então, a minha gratidão pelo convite de vocês e os meus parabéns a essa equipe que vibra, que se entusiasma com a alegria de estar levando essa temática para cada canto deste país. Parabéns. Obrigada, Lu. Também estou muito feliz de estar aqui com a Daniela, porque, e nem quero usar todo o meu tempo, ainda que fale demais, eu sei, porque a Daniela tem muito mais a dizer e com muito mais propriedade para dizer de algo que nos enriquece e que nos dá um orgulho danado. Estou aqui representando um monte de gente, Daniela, que está te ouvindo agora e certamente receberá a sua fala como mais uma dose de entusiasmo pela vida e mais um ânimo para seguir estes caminhos que nós temos vivido tão difíceis. E queria, então, separar essa minha fala em 3 pontinhos principais. O primeiro deles é dizer que o que vocês ouviram durante todo o dia, fui acompanhando o movimento também de vocês durante esse dia tão especial, e sobre o que vivemos nessa pandemia. E separei entre tantas questões, tantos problemas, tantas desventuras vividas, 2 pontos essenciais. O primeiro deles diz respeito às questões morais que vivemos neste momento, ou a falta dela. Marcos civilizatórios quebrados durante essa pandemia foram notados por todos nós, foram vividos e experimentados por todos nós. Então, situações de feminicídio cada vez mais presentes, situações de violência racial vividas por nós, não só no Brasil, como no mundo todo, discursos de ódio sendo fomento para as relações entre as pessoas durante este tempo, agressões domésticas contra crianças e adolescentes, como as que nós assistimos no Brasil e fora do Brasil também, fizeram com que nós tivéssemos, neste momento pandêmico, uma grande responsabilidade como instituições que formam nós, professores e alunos que viveram essas situações. A mudança, a transformação deste conteúdo de tanta falta da moral. O segundo ponto que eu queria destacar é que neste momento pandêmico, entre todos os outros problemas, nós também vivemos, claro, um luto parece que constante, não é?
uma desesperança e uma falta de perspectiva de vida que se projetou em todos nós, adultos, pais, mães que perderam seus empregos, que têm medo da sua saúde ser prejudicada, que têm medo da situação que vivem ser cada vez pior para que não tenham sustento, para que não possam trazer aquilo que traziam antes, aquilo que era possível a seus filhos. Filhos que também sofreram, que também sofrem momentos de angústia, momentos de isolamento social, principalmente no momento, na etapa mais importante das suas vidas, que é ser criança e ser adolescente. Ou seja, o momento em que as escolhas pelos valores, o momento em que os iguais são tão importantes, fomos distanciados deles. Um momento em que nós também não tivemos a experiência, muitas vezes, das nossas escolas, pelo menos a nossa geração de mais velhos, né, não tivemos a experiência de saber como lidar com essas questões que nos afligem e dizer com palavras as dores que nós sentimos, os medos, as angústias. E que também muitas das crianças e adolescentes deste país não tiveram nas suas escolas a formação que precisam, que é seu direito de aprender a como conviver de maneira pacífica, de maneira assertiva, resolvendo seus problemas. E, portanto, estes dois grandes pontos nos tocam de maneira a acreditar que há algo que nós podemos e devemos fazer como instâncias de formação que somos. Escola que reúne alunos, gestores e professores. Até porque, interessantemente, por mais que nós saibamos pelos noticiários que fizeram e fazem ainda hoje um importante registro e uma importante busca por levar a verdade e mostrar quais são as nossas grandes desesperanças nesse momento, nós vimos nos noticiários todos esses problemas acontecendo, mas nós temos poucos registros dos conselhos tutelares, nos órgãos de competência dentro das redes de proteção nos nossos municípios e no Brasil todo, pouquíssimos registros sobre estes problemas que nós estamos vivendo e que certamente afetam, como nós sabemos, crianças, adolescentes e jovens. Por quê? A resposta a essa pergunta é uma importante constatação. A resposta é: quem fazia as denúncias, quem levava a proteção, quem ouvia e fazia as escutas sobre como crianças e adolescentes vivem, como crianças e adolescentes se relacionam no seu cotidiano, agora muito mais familiar do que educacional, era a escola. Quem fazia essa escuta e quem protegia era a escola. Então, mais uma vez, estes dados nos mostram a importância de uma instância em que estamos e que tem por dever proteger, cuidar do bem-estar, da saúde, da alegria e da esperança destes meninos e meninas que na escola convivem. O terceiro ponto que eu queria dizer é que tem alguém em especial nessa escola que tem muito mais capacidade, muito mais possibilidades desta proteção e deste bem-estar, de levar este bem-estar
a alunos e alunas que são o nosso foco certamente daqueles que educam. Tem alguém cujas pesquisas dizem, e já comprovam, fora do Brasil e no Brasil, que tem condições, muito mais do que nós adultos, de acompanhar os problemas pelos quais passam os seus colegas. Tem alguém nas nossas escolas que convivem nas redes sociais muito mais do que nós, professores, adultos da escola, com os colegas. Tem alguém nas escolas que vivem as mesmas coisas, vivem as mesmas emoções e a mesma necessidade de pertencimento. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando de protagonismo exatamente com alguém que faz este protagonismo na escola. São os alunos. Os próprios alunos é que têm muito mais condições de ajudar os seus colegas a superarem estes problemas que vivem hoje na pandemia e que terão, certamente, muito mais condições também de saber, pela experiência vivida e pela possibilidade de organizar momentos na escola a partir da sua visão, da sua escuta, ou seja, a partir da própria vivência com os colegas, sabendo o que lhes falta, sabendo o que é preciso para que eles se sintam melhor, que podem, de fato, então, tem este alguém, são os alunos, que poderão fomentar muito mais aquilo que nós chamamos de pertencimento, que é o sentimento que poderá fazer com que meninos e meninas se encaminhem para um lado que é uma escolha de cada um de nós, o lado do bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, professora. Eu vou esperar a fala da Daniela para fazer as minhas considerações, tá? E linkar as suas contribuições com as dela. Pode ser assim? Então, tá bom. Bom, agora Daniela Vanetti, aluna do Colégio Bandeirantes e que integra as equipes de ajuda. Daniela, boa noite. Obrigada de novo, tá bom? Você por ter aceitado, né, por ter topado esse desafio, os seus pais, a Marina, né, sua orientadora, coordenadora, e também a Estela, do Colégio Bandeirantes, o nosso agradecimento, tá bom? Transmita a todos em nosso nome, tá bom? Faz a sua audiodescrição, minha querida, e aí a fala é sua. Você quer que a gente projete para você seu PowerPoint? Sim? E aí você vai... Sim, por favor. Então tá bom, e aí você vai pedindo para passar. Perfeito. Vai passando, tá bom? Boa noite, Soraya. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui. Eu tenho a pele branca, tenho o cabelo loiro, estou aqui com uma blusa preta e atrás de mim eu tenho um fundo branco com uma janela ali atrás. E, bom, vou começar aqui apresentando. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho da equipe de ajuda do Colégio Bandeirantes durante a pandemia, mas especificamente em 2021, que a gente já tem algumas mudanças que eu gostaria de abordar aqui hoje. Então, aqui já pode passar essa capa. Para começar o ano, a gente teve uma ação bastante importante, que foi a do Integra Band. A gente já teve essa ação em 2020, como vocês puderam ver no vídeo, mas a gente teve que transportá-la para o remoto, né, para o meio remoto. Então, ela correu no Zoom. Basicamente, o propósito dela é de acolher alunos novos por meio de dinâmicas de integração, mas também dinâmicas informativas, né, que traziam um pouco de como seria o Band, algumas informações que eles poderiam utilizar. Pode passar.
Bom, aqui outra imagem do Integra Band, ressaltando aqui que para os membros da equipe de ajuda que mediaram esse Zoom, trouxeram as dinâmicas para os alunos novos e de fato acolheram, né, os alunos de 8º e 9º ano, que foi um trabalho árduo. A gente foi pesquisando o que a gente poderia fazer, quais dinâmicas seriam mais legais, trariam maior engajamento, mas que o impacto foi muito positivo. Os alunos novos trouxeram feedbacks bastante tocantes, né, bastante interessantes, e, bom, a gente começou o ano com isso, então, acolhendo alunos novos nessa realidade totalmente atípica da pandemia. Pode passar. E como nós, como equipe de ajuda, acreditamos que o auxílio que a gente fornece a uma pessoa, a um grupo de alunos, tem que ser consistente, né? Tem que ser constante. Não adianta fazer um Zoom com os alunos novos e depois não entrar em contato, não observar, não ver como eles estão. A gente forneceu algumas informações a partir de um link, né? Que trazia um registro de alguns dados que eles poderiam usar no Band. Então, a gente colocou o Manual do Aluno Novo. Aqui a gente trouxe alguns dados, algumas informações interessantes sobre o colégio que poderiam ser úteis para eles. Inclusive, várias delas a gente citou no Integra Band, mas é sempre bom ter isso registrado. E foi uma forma que a gente achou interessante de acessar esses alunos e de fazer com que a entrada deles no colégio fosse mais suave, fosse mais proveitosa. E, bom, esse Integra Band ele foi para os 8º e 9º anos, né? Mas para os 6º e para os 7º, há uma dinâmica que o próprio colégio, né, promove, que é um pouco diferente, né, adaptado às idades, e que a gente também fez uma aparição nessa dinâmica. A gente trouxe aí um videozinho interessante, falando sobre alguns assuntos. Se quiser colocar, pode colocar. Sem som, pelo menos para mim. Sim, tá sem som. Tá, né? Pode passar, Soraya, não tem problema. É só interessante dizer que a gente sempre tenta estar presente aí do 6º ao 9º ano. Isso aqui é importante saber. E para discutir as nossas próximas ações, para planejar, né, os nossos próximos passos e também entender o que anda ocorrendo em cada série, quais andam sendo as dificuldades, os problemas, a gente tem reuniões de acompanhamento. A frequência delas varia de acordo com os anos, então eu sou do 9º ano e a gente tem essas reuniões semanalmente, e nelas a gente discute, então, pontos de atenção. Então a gente troca com a orientação educacional o que a gente vê que anda sendo um ponto sensível para o nosso ano, que a gente poderia cuidar a partir de ações coletivas, mas também ações individuais, né? Então, aqui tem uma foto de uma reunião nossa, de acompanhamento. Pode passar. E agora, falando um pouquinho sobre as nossas ações, a pandemia justamente traz essa dificuldade para a equipe de ajuda de acessar os alunos, e a gente foi tentando encontrar vários meios para fazer isso. E um meio importante, né, foi o Instagram. Eu vou detalhar mais para frente um pouquinho mais do que a gente trouxe a partir dele, mas uma ação que um membro da equipe de ajuda propôs foi o De Fora para Dentro, que consistia num projeto em que a comunidade Band, né, alunos, professores, compartilhavam talentos ou habilidades interessantes deles no nosso Instagram, e a gente acreditou que foi algo interessante para as pessoas se aproximarem de alguma forma nesse momento que estava todo mundo um pouco mais distante. Pode passar. Outro projeto bastante interessante no nosso Instagram foi o Inspira, né? Foi um meio que a gente encontrou de compartilhar vídeos de professores, mas também a gente pensou em trazer em próximos bimestres alunos, inspetores, várias pessoas da comunidade Band, para trazer falas de inspiração, falas que motivam, falas do dia a dia. Então a gente pensou em fazer uma curta entrevista com esses professores, com esses participantes, sobre o que os motiva, que faz com que eles levantem da cama. Porque um ponto de atenção que a gente discutiu nas nossas reuniões de acompanhamento é que tanto para o 9º, para o 8º, 6º, 7º,
até para o ensino médio, para as pessoas em geral nessa pandemia, a gente andava observando uma desmotivação generalizada, assim, uma desmotivação constante, que a gente queria cuidar de alguma forma a partir de alguma ação. E a gente encontrou o Inspira como uma forma interessante de passar vídeos aí que possam trazer falas de esperança, falas de, bom, inspiração, como o próprio nome diz. E aqui, aprofundando um pouquinho mais sobre o Instagram, a gente tem alguns dos nossos stories. Então, a gente buscava acessar as pessoas a partir de enquetes, de como havia sido a semana, como eles estavam, o que eles andavam fazendo. Todas as segundas-feiras, né, nesse bimestre, a gente postou falas de inspiração. Então, tem aqui no canto direito, no meu canto direito. Então, a gente buscou, a partir dessas enquetes nos stories, acessar esses alunos, saber como que eles estavam. E à medida que a gente recebia alguma resposta já um pouco negativa, que a semana não tinha sido muito boa, que eles não estavam fazendo muitas coisas, estavam entediados, sobrecarregados, a gente já chamava esse aluno no Instagram da equipe ou no Instagram pessoal. A gente buscava estabelecer um contato com esse aluno e tentar entender melhor o que está acontecendo e fornecer o apoio, né? Então, às vezes, a pessoa ela não vai estar disposta ainda a se abrir sobre o que está acontecendo, sobre o que ela está sentindo, mas só de saber que existe uma pessoa, existe um grupo de alunos que está ali para ela, se ela precisar, já ajuda bastante. Então, isso foi uma forma de ação bastante importante aqui da equipe de ajuda. Aqui eu tenho feedback de algumas pessoas no Instagram, então era sempre muito, muito tocante, muito bonito ver como as pessoas se sentiam acolhidas com as nossas mensagens que a gente mandava, que a gente viu que a pessoa não estava muito bem, que a gente viu a resposta na enquete, mas que a gente estava lá. Se ela quisesse conversar, a gente até dava um Instagram pessoal, né, do membro da equipe de ajuda que estava respondendo, e muitas vezes as pessoas reagiam muito bem, as pessoas ficavam super... Eu peço perdão aqui pelo barulho do fundo, mas as pessoas reagiam super bem, ficavam muito felizes com essas mensagens, e, enfim, foi algo bastante interessante que a gente pôde observar. Só um segundinho. Ô, Dani, fica tranquila, a vida como Peço ela perdão. Imagina, não peça, fique tranquila, tá bom? Muito obrigada aí pela compreensão. Então, resumindo aqui, concluindo minha fala, o que nos motiva é justamente esse impacto positivo que a gente promove aí para os alunos. É muito bonito de se ver. Bom, então, algo que a gente considera como valor na nossa equipe é saber que a parte acadêmica, a parte dos estudos, ela está diretamente relacionada com o emocional, é uma parte da vida do aluno e que a gente tem que considerar, assim, como equipe de ajuda. A gente não busca negligenciar, de alguma forma, esse tópico. Então, o que a gente fez? Existe um grupo que promove aulas e resumos aqui no Band, que ele é o ARPEI. Aliás, eu faço parte desse grupo, eu sou uma das coordenadoras desse grupo, e a gente busca trazer um auxílio, né, acadêmico para os alunos. E já que a equipe de ajuda tem essa ideia de auxílio emocional, e eu falei que a gente pensa que isso é diretamente ligado, a gente fez uma parceria com esse grupo para trazer dicas de estudo, de organização, por meio do nosso Instagram, né? Então foi algo bastante positivo também. A gente acredita que um ponto de atenção, com certeza, na pandemia foi a questão dos estudos, de como mediar, né, uma rotina produtiva, e a gente buscou trazer algumas dicas que, segundo alguns feedbacks de alunos, realmente foram úteis, né? Então, isso foi bastante importante. Bom, algo que a gente buscou sempre como equipe nessa pandemia e fora do momento pandêmico foi a integração, foi promover momentos de socialização. E no Band a gente tem um projeto de alunos de baixa renda que conseguem cursar o Band junto com a escola pública, né, que é o Smart. E as salas dele, dos oitavos, né, e nonos anos, muitas vezes
tem pouco tempo para interagir com os outros alunos, né, dos 8º e 9º anos, isso é algo que a gente observou, e também poucas oportunidades para fazer isso. E como equipe de ajuda, a gente sentiu que a gente poderia trazer essa oportunidade, poderia trazer algum momento para que ocorresse essa integração, essa socialização. Então, a gente falou com o CP1, né, que é essa classe de alunos de baixa renda do 8º ano, e foi um momento muito legal, de um bate-papo descontraído. Pode passar. E também a gente falou com o CP2, que são alunos de baixa renda do 9º ano, que também adoraram o bate-papo, foi algo mais contraído, de como eles estavam, e eles já se sentiram mais acolhidos. E com esse mesmo propósito, né, de integração, de socialização, a gente quis promover um bate-papo com os professores, porque um ponto de atenção que a gente tinha discutido nas reuniões é que os professores estavam se esforçando para que a gente não tivesse uma perda de conteúdo, né? Tanto no ensino remoto quanto no ensino híbrido. Mas algo que foi inevitável foi uma perda de contato com os professores, foi uma perda dos contatos mais descontraídos, não relacionados com as matérias, e que também são uma parte importante do aprendizado e da vivência escolar, né? A gente acredita nisso. Então, a gente promoveu esse bate-papo com os professores, que também foi muito interessante, para falar como que a gente estava, trazer algumas experiências, trocar algumas experiências. E tanto os professores quanto os alunos gostaram bastante desse bate-papo, né? Como vocês podem ver, a gente atingiu 141 participantes. E eu falei aqui das reuniões de acompanhamento, mas outro momento bastante interessante que a equipe se reúne são os momentos de formação, né? E são nesses momentos que ocorrem a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem uma formação inicial e depois alguns momentos de aprendizagem depois. Esses momentos são bastante interessantes porque a gente amplia a nossa bagagem de conhecimento sobre ajuda, né? Que é algo bastante importante. Se a gente vai ajudar o próximo, e a emoção, essa questão do sentimento humano é tão complexa, a gente está em constante aprendizagem, está constantemente aprendendo. Então, esses momentos são bastante interessantes e a gente tem aí a cada 2 meses, mais ou menos. Dani, desculpa te interromper, só para sinalizar 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, perfeito. Bom, então vou agilizar um pouquinho aqui minha fala. Falando aí sobre a consistência na ajuda aos alunos novos, a gente também fez um bate-papo sobre as provas, tanto para os 8º anos quanto para os 9º anos, e porque é um momento bastante sensível para os alunos, a gente reconhece isso, e se eles sabem como que vai funcionar, esse momento se torna um pouquinho mais leve. Então, a gente buscou trazer informações sobre a semana de provas para os alunos novos. Pode passar. Aqui a gente tem o encontro que a gente teve com o 9º ano, pode passar, é o mesmo propósito. E outro ponto de atenção aí que a gente percebeu, que não é novidade para ninguém, é que nessa pandemia, um sentimento generalizado de ansiedade, de nervosismo, estava muito presente, né? A gente discutiu bastante isso. E uma das atividades que a gente trouxe, né, que a gente ajudou a trazer, foram atividades de meditação, que receberam um feedback positivo. A gente fez algumas parcerias com professores que poderiam nos ajudar e também foi uma ação interessante. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando bastante sobre 8º e 9º ano e não falei tanto sobre 6º e 7º, porque o 6º ano, ele entrou em um ano de pandemia, né, uma situação bastante delicada, e o 7º ano teve um 6º ano de pandemia e agora também o 7º ano, com algumas alterações aí, de pandemia. Então, a gente pensou que seria interessante promover outro projeto para esses 2 anos, já que eles tinham vivências diferentes, né? Que é o grupo de apoio. Como vocês podem ver, eles têm os mesmos valores da equipe de ajuda, mas o modo de atuação ligeiramente diferente. Então, aqui a gente tem as reuniões deles, que são muito legais, são muito ricas, e eles têm monitores dos 8º e 9º anos para ajudar nisso. Inclusive, eu sou uma delas. Bom, e do 6º ao 9º ano, a gente discutiu bastante a questão da integração. A gente teve aí a volta do ensino híbrido no começo desse ano,
essas aulas tiveram que ser interrompidas por algum período de tempo, e depois elas voltaram. E a gente pensou que a gente poderia cuidar bastante disso, discutir bastante isso, para que essa volta fosse o mais leve possível, né? Então a gente discutiu a integração da turma toda, porque a turma foi dividida, né, por questão de distanciamento social, e também alguns alunos optaram por ficar no 100% remoto. E a gente buscou trazer iniciativas, trazer ações para juntar a sala, para integrar a sala, perdão. A gente tem aqui a integração dentro da subturma, então a gente tem várias subturmas em uma sala, na verdade 2, e a gente pensou que seria interessante, né, promover ações para ver se essa integração estava ocorrendo. A gente acessou alguns grupos das salas para ver se estava todo mundo lá, né, grupos de WhatsApp das salas, porque parece algo pequeno, mas faz sim a diferença, né? E a gente também buscou cuidar dos alunos, olhar com mais proximidade os alunos do 100% remoto, né? E porque alguns alunos não tinham WhatsApp, principalmente do 6º e 7º ano, e a gente buscou trazer outras formas para que eles pudessem se comunicar. E assim como a equipe de ajuda, o grupo de apoio do 6º e 7º ano também tem uma formação, né? Afinal, eles também atuam para ajudar os alunos que eles convivem, e para isso a gente tem que ter um conhecimento, uma bagagem, e aqui tem uma imagem da formação deles. Também a gente tem a formação dos alunos novos que entraram na equipe de ajuda, também um momento bastante interessante de ampliar os conhecimentos sobre ajuda. E dentre essas formações, a gente teve um momento bastante interessante da equipe de ajuda para discutir sobre racismo, né? Então, como a própria Luciene falou no começo da reunião, foi um tema que foi bastante discutido, né, em 2020 e que é de bastante importância. Então, a gente teve um Zoom para discutir sobre ele, foi muito rico, houve uma troca de experiências da equipe, uma troca de pensamentos muito interessante. E, bom, eu acho que é um momento interessante para ver como a equipe vai crescendo junto, vai aprendendo junto, né? Isso é bem interessante. De novo, aqui a gente tem um bate-papo com o CP2, né, que é o grupo de alunos do Smart, que eu tinha falado, de baixa renda do 9º ano, para ver como a gente tem uma preocupação de trazer uma ajuda consistente, né, uma ajuda constante para esses alunos, para eles se integrarem, socializarem com o resto das turmas. E outra ação interessante, que a gente trouxe um clube do livro, tá? A gente ajudou a formar um clube do livro, que era algo interessante tanto para o 8º ano quanto para o 9º, né, que alguns alunos tinham trazido isso. E esse clube do livro compartilhou algumas dicas de leitura, né, a gente ajudou esse projeto a crescer um pouquinho, e é outra iniciativa legal aí no meio da pandemia. Então, uma ação do Clube do Livro para indicar leituras para as férias, que ocorreu aí no dia 1º de julho, bastante interessante também. A gente fez uma parceria, de novo, a gente tentando se relacionar com projetos do Band, né, o máximo possível do nosso colégio, o que é uma equipe de ajuda com algumas alterações, né, adaptando para o ensino médio, e a gente também fez uma parceria com eles para planejar ações, enfim, para discutir um pouquinho métodos de ajuda. De novo, trazendo essa parte acadêmica como uma oportunidade de socialização, de integração, a gente fez uma maratona bimestral em que os alunos, eles discutiam os temas que iam cair em provas, em avaliações, com os professores em um Zoom. Foi bastante interessante, uma dinâmica que a equipe de ajuda ajudou muito, né, a acontecer e auxiliou nesse Zoom, e que também foi bastante interessante para a integração, socialização, enfim. E para finalizar esse bimestre, né, que agora os alunos entraram de férias, a gente chama alguns professores para gravar um vídeo para o nosso Instagram de férias. Então, foi algo bastante interessante. Eu ando acompanhando o nosso Instagram, esses vídeos, e são muito legais. Estou compartilhando para os meus amigos, eles vão vendo e vão achando super legais também, porque são nossos professores que a gente gosta tanto, e é muito lindo ver eles falando aí. E agora, falando sobre ações da equipe de ajuda para fora do Band,
A gente teve uma live no início do ano, né, em janeiro, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho em 2020. Eu estive presente nessa live junto com a Vitória Obeide, que também é um membro da equipe de ajuda, né, do 9º ano. E foi uma live bastante interessante que a gente pôde compartilhar com a Luciene também, que está aqui, sobre as nossas experiências. Aqui outra live do 8º ano, trazendo de novo experiências da equipe de ajuda, ações que elas tinham proposto, ajudado a propor, enfim, muito, muito legal, muito rico. E outra ação bastante interessante que a equipe de ajuda anda fazendo parte é de propor aí um livro para o GPEM, fazer parte de uma página do livro do GPEM, sobre dicas de bem-estar, dicas de como cuidar de você mesmo, né, de autocuidado, e que vai ser disponibilizada para 27 mil alunos da rede pública. Então, a gente anda ajudando aí a preencher uma página desse livro, que pode ajudar bastante alunos da escola pública. E para finalizar, esse é o último slide, se eu não me engano, alguns feedbacks de alunos, de pais, sobre a nossa ação, né, sobre a nossa atuação durante a pandemia. Então, eu vou repetir aqui o que eu já tinha falado. O que nos motiva são os feedbacks positivos, são os alunos, né, que falam que a nossa ação, as nossas ações, tanto individuais quanto coletivas, estão trazendo impacto positivo. É isso que nos motiva, é isso que faz com que a gente siga trazendo novas ações. E eu acredito que tenha sido isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui, repito isso, muito feliz de estar compartilhando aqui. Muito obrigada pelo convite de novo.